Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, mas lembrando que o assunto que começamos hoje, na semana que vem a gente continua. O Padre Wander, semana que vem, estará conosco e continuaremos conversando sobre a sacralidade da liturgia. Padre Wander, para a gente aproveitar bem o tempo, no bloco anterior havia perguntado ao senhor se o sacerdote retirar alguma coisa essencial da liturgia, dando exemplo da Santa Missa. Por exemplo, se ele não tiver intenção de consagrar, ou ele tirar, por exemplo, uma parte importante, o senhor falou da epiclese, que é a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, não vai fazer naquela missa, por alguma razão. Se essa missa vai ser inválida. E se, por outro lado, retirar ou mudar algumas coisas relacionadas aos assuntos periféricos ou à forma, como o senhor disse, da celebração da Santa Missa. Por exemplo, usar um paramento de uma cor que não existe na tradição litúrgica. Ou uma música que não tem nenhuma condição de servir a liturgia, mas de repente está na Santa Missa. Nesse caso, torna-se inválido. Comparando essas duas situações, o que o senhor nos diria? Excelente. Eric, primeiro, vamos recordar que para que a Santa Missa seja válida é para que ela aconteça, ok? Para que haja a renovação do sacrifício de Cristo, a renovação do sacrifício de Cristo no Gólgota, é essencial 4 realidades. O ministro, o sacerdote validamente ordenado, certo. Ok? Portanto, um padre que seja mesmo padre. Tá. Segundo, a matéria, pão de trigo puro, vinho, fruto da vide, da uva. Aqui não vale a broa de milho e nem a cachaça tapioca, sei lá, a ipioca. Deleta aí o nome, mas eu nem bebo então, né? Mas é isso, só para brincar um pouco. Entendi. Não vale cachaça e não vale broa de milho. Certo. A fórmula, as mesmas palavras que Cristo utilizou na última ceia, ok? Este é o meu corpo que será entregue por vós, este é o cálice do meu sangue, e aí continua. E a intenção. O sacerdote tem que ter pelo menos a intenção ordinária de fazer aquilo que a igreja faz. Já começa por aí. Se faltar um desses 4 elementos, se o padre não for validamente ordenado, se for se for cachaça com broa de milho, se não tiver a fórmula... Mas se for tapioca no lugar do pão, também não seria. Não, então, também não seria. Então não está errado de pensar. Pão é pão. Entendi. Okay? Ponto. Já não teria a Santa Missa. Depois, então responde a questão se ele tira a consagração. Certo. Se ele inventa ali na hora, vamos lá, quer dizer, como você o queira. E Jesus tomou o pão e disse, comam e partilhem e deem entre si, e o meu reino estará aqui. E tomou o cálice e disse, a bebida tem que ser de todos, e sanar a sede de todos, e não pode faltar lá para ninguém. Façam isso também. Aconteceu? Nada. Não houve missa. Ele fez um teatro, ele fez ali uma pantomima, alguma coisa. Não houve a Santa Missa. Certo. Agora, se ele tira alguns elementos, por exemplo, se ele muda um paramento, se ele tira uma das leituras, bom, Eric, ele vai mutilando, ele vai deixando a missa ilícita. Só que chega a um grau de illiceidade, de mutilação tal, que aí ela já passa a ser inválida. Há um limite. Como definir esse limite? Eu acho que muita sabedoria. Se desfigurou, já tenha certeza, se desfigurou. Se você não consegue reconhecer os elementos da Sagrada Liturgia ali, duvide da validade dessa Santa Missa. Entendi. Esse assunto é Não sei delicado. se respondo, é delicado, mas é interessante. Né? Você participa da Santa Missa e diz, estranho, né? não teve as leituras e não se fez a profissão de fé e estranho. Mas eu gostei do que o senhor usou a palavra ilícito, porque, por exemplo, não é lícito que o sacerdote, por exemplo, use um paramento que não condiz com a celebração litúrgica. Não é lícito. Mas não necessariamente um desses detalhes, ainda que sejam ilícitos, tornará a missa inválida. Não necessariamente. Vai-se andando por um caminho perigoso. Entendi. Pode chegar um momento que sim, será inválida. Olha, se não se faz a coisa de forma exatamente como a igreja manda que faça, Eric, concorda que é algo estranho, Eric? Ali naquele momento não é inválida, mas possivelmente a qualquer momento ela vai terminar sendo. Um exemplo prático. O sacerdote vai celebrar a missa lá numa comunidade rural. Ele esqueceu de levar sua estola. Ele só levou sua túnica, ele não levou estola nem casula. Somente com a túnica branca. Não tem outra razão. Aquele povo vai ficar sem missa ou o padre celebrará só de túnica? Essa missa pode acontecer e será válida? É válida. Essa missa é válida. Por quê?
Porque o ministro validamente já está respondido, está lá, Eric. Certo. O padre ordenado. Né? A matéria, ele tem o pão e o vinho. Ele tem a intenção e ele usa a fórmula que está no missal. Ok? Ponto. É válida. Entendi. Só que é bom que cuide que o evento não se repita, não? Tomar cuidado, claro, para que não aconteça. Para que não se caia no relaxo. Mas não ao ponto de dizer que não. numa emergência isso seria inválida. Ela não é. Entendi. Inválida ela não é. Definitivamente não é. Se bem que os documentos da igreja, né, não são poucos, todos eles tratam de todos esses assuntos. Né? Isso está claro. Você encontra nos documentos da igreja, no Manual dos Bispos, etc. A introdução geral, Missal Romano, a IGMR, a introdução no próprio Missal, a Redemptione Sacramentum, aí esse sim, a instrução Redemptione Sacramentum, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Eric. Excelente, tratou de tudo isso. A Sacrosanctum Concilium, que entrou muito mais no espírito da liturgia do que no normativo. Certo. Mas o normativo, olha, já dizia o Monsenhor Bonsenso, eu acho que você conheceu, Eric. Quem? A gente deve ter tomado café com o Monsenhor Bonsenso. Não me lembro se conheci. Monsenhor Bonsenso. Monsenhor Bonsenso, olha aqui, eu não captei. Agora captei. Monsenhor Bonsenso, amigo pessoal meu e seu. E eu já captei. Tomamos café muitas vezes juntos e o Monsenhor Bonsenso dizia, olha, lê o que está em preto e faz o que está em vermelho no missal e não vai ter erro. Isso é bem claro o que está dizendo, porque as rúbricas geralmente estão em vermelho no missal, né? As rúbricas são o que o padre deve fazer, os atos, a postura, a mão, tudo mais. O normativo, né? Entendi. Né? Como faz? Olha, o Monsenhor Bonsenso. Demorei, mas entendi. Né? Captei. Lê o que está em preto, Eric, e faz o que está em vermelho. Não, parece óbvio isso, né? Parece óbvio, mas infelizmente... Mas é óbvio que é esquecido. É tão óbvio que Jesus é o Filho de Deus, não? E está aí. Ô padre, olha, lembrando, a gente já está quase, nosso tempo já está indo para o final desse primeiro programa, mas na semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente retorna. Mais uma questão ainda para esse programa. Existem lugares específicos para a celebração da liturgia? Sim. Ou em qualquer lugar pode acontecer um ato litúrgico? Sim. Olha, a priori, o primeiro espaço dos atos litúrgicos, Eric, o primeiro espaço são as igrejas validamente dedicadas. Certo. Ok? Há um templo para isso. O ritual de dedicação, a liturgia de dedicação das igrejas, do altar e das igrejas, é estupendo. E tem toda uma tradição, e tem toda uma riqueza belíssima. Okay? Ali se manifesta a glória de Deus, por excelência, a sacralidade, a dignidade daquele templo evoca o próprio Senhor. Bom, é possível se celebrar a liturgia fora de uma igreja validamente dedicada, seguindo as normas estabelecidas pelas conferências episcopais locais. Certo. Não é a revelia, não, hein? Com a devida prudência e, vamos dizer, as medidas que se devem tomar para fazê-lo. Não é assim também, não é que eu decidi que eu vou celebrar no pináculo de não sei onde, não é não? Eu decidi que eu vou celebrar uma missa embaixo do mar. Como é que você vai celebrar uma Santa Missa embaixo do mar ali? Claro, uma loucura. Há normas muito claras. De qualquer maneira, dentro ou fora, o local, o espaço claramente reservado é uma igreja validamente dedicada. Mas de qualquer maneira, Eric, de qualquer maneira, há normas sobre isso, ainda que definidas pelas conferências episcopais locais. Então nesse caso, para pensar em situações emergenciais, claro, a gente não está referindo aqui a uma missa campal, e não é isso, né? Mas situações emergenciais. O sacerdote vai visitar um presídio, não tem uma igreja, ele pode improvisar ou não. Isso tudo quem diz é a Conferência dos Bispos. As conferências já normatizaram, sem dúvida, sem dúvida. Isso já está. Quer dizer, a Santa Sé já normatizou, já está previsto isso. Né? Mas as conferências complementam naquilo que lhes cabe complementar. Né? E isso é o usual, Eric. Isso nós temos no corrente da vida. Por exemplo, você usou um exemplo muito prático. A Santa Missa dentro de um presídio, isso é o que mais acontece e deve acontecer. Certo. Porque se lá tem uma alma que quer ser remida, arrependida, se confessou devidamente, está arrependida e quer buscar uma vida nova, a ela é possível, acessível, por exemplo, o Santíssimo Sacramento, que poderia ser levado sem a Santa Missa. Certo, sim, ok? Certo. Pelo próprio sacerdote ou ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão
Mas nunca se esquecendo que a renovação do sacrifício de Cristo tem um poder, tem uma força únicas. E às vezes nesse tipo de realidade não só é necessário cuidando, tomando as devidas medidas, como urge que se faça. A gente está usando o exemplo mais da Santa Missa, é claro, o ápice da liturgia, mas se a gente pensar em liturgia, em sacramento, como a gente já até conversou no início do programa, nesse caso, por exemplo, a confissão, a unção dos enfermos, acaba acontecendo em muitos lugares, né? E ali existe uma liturgia válida, não existe? Não, muito, muito bem colocado. Deixa eu dizer para você. Embora o espaço primaz é a igreja validamente dedicada também para a confissão e para a unção, né, Érico? O confessionário normalmente fica dentro da igreja. Dentro da igreja, está lá instituído. O sacerdote, há toda uma celebração para a unção. Aí, em vista de que são sacramentos dos quais a salvação imediata do fiel depende, é que existe a dilatação, vamos dizer, da espacialidade onde eles podem ser ministrados, celebrados. Olha, graças a Deus, a confissão é o exemplo mais simples ali. Você tem que descer aí de um vagão de um metrô, já aconteceu comigo, a pessoa pedir, eu vou contar isso aqui, tá? A pessoa, isso foi no comecinho. Depois a gente fica preguiçoso, aprende a dirigir e para de usar mais o carro. Tomar metrô. Mas estava por lá e vestido adequadamente, como estou, e a pessoa encostar, padre, o senhor pode me confessar? Claro, mas então vamos fazer o seguinte, nós vamos descer, pegarmos umas cadeiras ali laterais, um espaço tranquilo, reservado. Depois prosseguimos a viagem. Olha que coisa maravilhosa. Que bonito isso. Né? Aí é a igreja que sai para fora e leva a salvação naquilo que está determinado e é possível. Numa situação como essa, não deixou de existir um ato litúrgico válido. A liturgia foi feita. Correto. Claramente. Nós somos enfermos, né? Se o padre tiver, por exemplo, na estrada, vê um acidente, tem alguém ali... Aliás, isso é lindo. Isso é belo. O sacerdote para na marginal, existia um carro capotado, não foi comigo não, um sacerdote amigo. E a pessoa estava dentro do automóvel ainda no meio das ferragens, e ele se enfiou dentro do automóvel das ferragens e se enfiou dentro para levar a unção dos enfermos. Inclusive, eu quero dizer isso aqui, o sacerdote deve trazer consigo o óleo da unção onde ele for. Me permite, Eric? O senhor está aí com ele? Está aqui. Está aqui. Ele está comigo. Deixa eu mostrar minha mão. Tem como mostrar aqui, Pedro? Eu não sei o que eu vou enfrentar pela frente. Entendi. E a estola roxa está na minha mala. A fórmula está no meu coração aqui, ó, e na minha mão. mente. No Pedrão aqui eu mostro? Está aqui, ó. Olha aí. Tem um algodão ali com óleo. Olha que coisa bela. O óleo da unção dos enfermos, que o senhor carrega no bolso. Quer dizer, não sabe que hora pode acontecer? Sem dúvida. Padre, olha, o primeiro programa já foi, né? A gente continua essa conversa na semana que vem. Vamos entrar ainda a falar na semana que vem sobre, será que existe crise na liturgia? Bom, tanta coisa. Reforma da reforma litúrgica, é assunto para a semana que vem. Temos algum tempo ainda? Nesse aqui só dá tempo para o senhor nos dar a bênção. A gente já está encerrando. A gente tem só bênção mesmo? 2 minutinhos para encerrar. Então dá para dar só. Deixa eu só dizer uma coisa. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu vou deixar isso para todo mundo pensar em casa. Bonito. Tá? Bonito. Onde está o teu tesouro? Se o tesouro da vida do sacerdote, da vida de cada fiel, é a liturgia, é o sacrifício da missa, ele vai cuidar disso com todo amor. Se é o tesouro, se é a razão dele viver, vai cuidar de tudo com esmero, de tudo com detalhe, de tudo com carinho. Guarde essa palavra, detalhe, detalhe. Quando se começa a descurar os detalhes, guarde isso aqui, tem algo estranho. Quando os detalhes, os pormenores, passam a ser nada, e eu vou lançando mão deles, eu vou fazendo deles o que eu quero, tem alguma coisa que está errado, tem algo que está estranho e que precisa repensar claramente. Quando a igreja diz faz assim, não é por, veja, radicalidade, uma radicalidade estéril, é que ela sabe que é a melhor maneira para se fazer. Então, onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Usando isso, tenha certeza que vai se fazer bem feito sempre. Ótimo, padre. Semana que vem a gente continua essa conversa, mas, por favor, nos dê a bênção para encerrar. Então, que esta bênção possa acompanhar-nos em nossa vida de piedade, nossa vida de oração, levando-nos a viver melhor a liturgia. Isso também você vai pensando, você participa da liturgia de uma maneira própria. O leigo, você que é parte do laicato, você é membro do corpo místico de Cristo, participa. O Senhor abençoe-vos, guarde-vos e proteja-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Vânia. Até semana que vem. Até semana que vem.
Com toda certeza. Muito bem, na semana que vem a gente continua essa conversa. Com Então, a graça de Deus, Eric. amém. Vamos falar sobre crise na liturgia, Concílio Vaticano II, reforma da reforma, entre outras coisas mais. Espero vocês então na semana que vem, continuando a segunda parte do programa, a sacralidade da liturgia. Tá bom? Posso esperar vocês? Valeu, gente. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.